Olá, jovens! Vamos aqui comigo para mais um IDR Resolve. Vamos lá começar? Vamos começar a resolução das questões, a correção das questões de vocês? Vem comigo. No segundo dia da aula do 24/3, o que teve em matemática de bom? Vocês escreveram no caderno as propriedades das potências e radicais, exemplificando cada uma. Fizeram um pequeno texto com exemplos e aplicações de propriedades de potenciação e radiciação. Então, vamos aqui dar só uma palhinha dessa atividade para vocês, porque com certeza vocês conseguiram encher uma folha, porque são muitas coisas. Potenciação. De potenciação, o básico é 5 elevado a 3. Multiplica a base por ela mesma, tantas vezes o expoente indicar. 5 vezes 5 vezes 5, isso mesmo, 125. O que mais vimos aí de potenciação do básico da regra geral? Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Base negativa, expoente par, eu vou ter potência positiva. Ímpar, negativo. Par, positivo. Potência com expoente fracionário. 4 elevado a 1 sobre 2. 4 elevado a 1 sobre 2. O que simboliza esse expoente fracionário? Lembram? Fração, surge quem? Raiz. O que está em cima fica dentro, o que está embaixo fica fora. Então, 4 elevado a 1 sobre 2 é o mesmo que raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Outras propriedades aí, e conceitos, né? Porque é conceitos, propriedades e aplicações. Expoente negativo. Vocês achavam que eu tinha esquecido? Esqueci, não. 2 elevado a menos 3. Vou usar uma fração. 2/3 elevado a menos 3. Expoente negativo, olha o olhinho aí aparecendo, expoente negativo, muito cuidado. O que acontece com o expoente negativo? Ele inverte a base. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, é 2/3, fica 3 sobre 2. 3 sobre 2 elevado a 3 positivo. Inverte a base e dá o oposto do expoente. Então, o que nós temos? 3 elevado a 3, 27. 2 elevado a 3, 8. Por que a 27 não é 9, professora? 3 elevado a 3, não é 3 vezes 3 vezes 3? Sim, 27. Não é 3 vezes 3. O 2 elevado a 3 não é 6? Nunca na vida, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Sim. Então, nós temos aqui o básico de potenciação. Isso, está faltando propriedades, eu não esqueci. As propriedades, nós temos a propriedade de multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes na divisão. Repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Repete a base, multiplicam-se os expoentes. Então, A elevado a 10. E se nós temos o mesmo expoente para A e B? A elevado a 5 vezes B elevado a 5. Eu posso juntar e escrever com o mesmo expoente? Então, temos A vezes B elevado a 5. De radicais, temos as propriedades também de radicais. Eu tenho 6 vezes a raiz quadrada de 6. Mesmo índice, 6
Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. É o mesmo índice. Então, eu posso multiplicar. Ou nem multiplico, né? Relembrando aí a propriedade da multiplicação, o que eu tenho? Raiz de 6 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado. Como está dentro tem 2 e lá fora tem 2, o que eu posso fazer? Isso mesmo, cancelar. Ao cancelar, o que acontece? 6 seria o mesmo que eu fizesse 6 vezes 6, 36. Raiz de 36, 6. Queridos, então, dessa questão, uma base seria essa resolução, com mais exemplos. Partindo desses exemplos, vocês teriam outros. Certo, queridos? Vamos para a próxima questão. Vamos lá? Próxima questão. Quarto dia da atividade, que é o dia 26/3, nós temos a lista que vocês tiraram aí do porta-arquivos, da questão 7 à questão 12. Então, vamos lá, resolvendo comigo, vem comigo. Então, arrumando aqui, estou sentindo falta dos meus ajudantes. Lembram? Na sala sempre tinha um ajudante que apagava o quadro para a professora. Na verdade, estamos sentindo falta de vocês, jovens. Estamos todos com saudades. Em breve, esperamos estar juntos. Então, vamos lá. Questão 7. Simplificando a expressão abaixo, obtemos como resultado. Nossa, que expressão, professora! Como vamos resolver tudo isso? Simples, queridos. Eu acredito que... Vem comigo. Vocês resolveram no papelzinho, eu espero, né? E resolveram usando, separando numerador e denominador. Essa é a minha dica. Toda questão muito grande, incluindo fração, você separa. Resolve primeiro o numerador e resolve depois o denominador. Então, vem aqui comigo. Questão 7. Na questão 7, eu tenho meu numerador é 1/3 mais meio mais 5/6 sobre 2/3 mais 3/4 mais 1/6. Vezes, não acabou, né? Esse aqui, só esse é o numerador. Vezes 4/3 e 3/4. 4/3 e 3/4. Então, aqui é o nosso numerador. Então, vamos lá. Resolvendo primeiro essa primeira parte aqui. Depois, olhamos para cá, para essa parte que é o número misto. Então, aqui, eu tenho MMC. Vou fazer tanto em cima quanto embaixo. MMC. 3, 2 e 6. MMC, 6. Aí, aquela famosa frase, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 6, 1. O que eu consegui? 2 mais 3 mais 5. Essa é a parte de cima do meu numerador. Aqui embaixo, MMC de 3, 4 e 6 será quanto? MMC de 3, 4 e 6? Isso, 12. Mesmo processo daqui de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu vou encontrar 8, 9 e 2. Apenas o numerador, isso aqui, queridos. Aí nós temos aqui 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Eu tenho 10 sobre 6 sobre 8 mais 2, 10. 10 mais 9, 19. Sobre 12. E o que eu tenho aqui? Lembra a divisão de fração?
repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É 19 sobre 12? Então, 12 sobre 19. Aqui, o 6 com o 2, simplificamos. Continuando aqui a questão. Simplificamos o 6 e o 12. Então, aqui eu divido por 6 e aqui eu divido por 6. Restou o quê? 10 sobre 1 vezes quem? 12 por 6, 2. Sobre quem? 19. 10 vezes 2, 20. 20 sobre 19. Ok, então eu tenho 20 sobre 19. Mas, se você observar, o que nós temos? É esse o valor do numerador? Não, queridos, não é o valor do numerador, porque ainda tem esse aqui, o número misto. Lembram? 4 vezes 4, mais 3. Então, eu vou multiplicar por 4 vezes 4. Então, esse aqui vai ser 4 vezes 4, 16. 16 mais 3 sobre quem? 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3. 16 mais 3, 19. 19 sobre 4. Que felicidade! Olha como tudo se encaixou, bem grande esse numerador, e foi simplificando, fazendo passo a passo o que nós já sabemos. O importante é não entrar em pânico. Você vai resolvendo gradativamente, incluindo todo o conteúdo que você já conhece, bem conteúdo anterior, que é o básico. Feito isso, já acabou? Não, vocês vão já respirar, tá? E eu também, né? Então, aqui, eu vou cancelar, né? Vou simplificar. 19 com 19, sobrou quem? 20 sobre 4. 20 dividido sobre 4 é igual a 5. Então, nós temos 5 como numerador. 5 é o numerador. Tudo isso para o numerador. Agora, vamos trabalhar o denominador. Então, aqui, ainda a questão 7, tá? Nós vamos agora fazer o denominador. Denominador. Bem, então, no denominador, nós temos aí, o denominador será 254 vezes 399 sobre 399 vezes 253, aqui mais 254, e aqui 145. Esse é o denominador. O numerador nós já matamos, né? Agora o denominador. O que nós temos? Eu vou primeiro fazer a multiplicação. Primeiro se faz a multiplicação numa expressão numérica. O que primeiro nós resolvemos? Multiplicação ou divisão na ordem que vier. Tem em seguida adição ou subtração. Então, vem comigo. Efetuando essa multiplicação, encontramos 101.346 menos 145. Esse produto, 100.947 mais 254. Subtraindo e adicionando, encontramos 101.201 sobre 101.201. São iguais. Então, qual é a divisão? 1. Nem doeu, né? Terminou? Não, ainda não terminou. Ele quer saber, nós temos o numerador e o denominador. Meu numerador foi 5, denominador 1. Agora a resposta. Numerador 5, denominador 1. Resposta, 5 dividido por 1, 5. Então, é a letra, essa letra aí mesmo que vocês viram, queridos. É essa letra aí mesmo. Volta aqui a questão. 5 é letra E. Letra E. Ótimo, jovens. Agora vamos
para a próxima questão. Questão 8. Questão 8. Na questão 8, nós temos: sobre a representação decimal dos números irracionais, é correto afirmar que, letra A, finita e periódica, letra B, infinita e periódica, letra C, infinita e não periódica, letra D, finita e não periódica. Vem aqui comigo, vamos lá comentar rapidamente questão 8. Questão 8, vou abrir um espaço aqui, né? Na questão 8, o que nós podemos falar sobre o número irracional? Qual é a letra correta? É a letra C. É infinito, então número irracional. Infinito e não periódico. O que é o periódico? Vocês lembram, né? O que é uma dízima periódica? É aquele número que tem os algarismos que se repetem, que nós chamamos de período. Mas aqueles números, eles são tão especiais porque eles podem ser escritos em forma de fração, que nós utilizamos como geratriz. Tem aquele processo da equação e tem também aquelas formas bem rápidas, né? Aquelas dicas de como resolver, transformar de dízima periódica para geratriz. No caso do número irracional, eu não tenho como fazer isso. Não tenho. Quais os exemplos de números irracionais, queridos? Exemplos de números irracionais. Raiz não exata. Vou citar aqui um exemplo. A raiz quadrada de 5. Existe algum número que ao quadrado seja exatamente 5? Não. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, 9. 4 e 9. Está aí o 5, está entre eles. Então, não existe. Não tem um número exatamente. Eu tenho um número próximo. Então, como eu não posso ter exatamente, são aqueles decimais infinitos. E eles não se repetem. Então, provavelmente, a raiz quadrada de 5, ela está entre a raiz de 4 e a raiz de 9, então é 2, algum outro algarismo. O que nós temos como o mais famoso do número irracional? Que tem até um perfume, que é o meu perfume predileto. O π. O π é um número irracional. Ele é infinito e não periódico. Aproximadamente, se utiliza muito 3,14, mas ele é infinito. Então, aí, queridos, respondida a questão 8. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, as questões que nós temos aí, de verdadeiro ou falso. Então, essa é a questão 9. Questão 9. Nós temos o primeiro. Um número natural não pode ser um número irracional. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso é verdadeiro ou falso, queridos? Verdadeiro, com certeza verdadeiro. O próximo. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Falso. Isso está falso. A próxima. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Então, nós temos aí verdadeiro. Isso é verdadeiro. O conjunto dos números irracionais
é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Falso. E a última afirmação: qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional? Falso. Com certeza, falso. Então, nós temos aqui, queridos, ficou. Vem aqui comigo. Então, questão 9. Nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Essa é a sequência correta. Só para fechar, porque é uma questão muito interessante essa questão, porque ela fala sobre a classificação dos números dentro do conjunto numérico. E, assim, é algo muito interessante, porque, apesar de ser muito simples, tem muito aluno que tem dificuldade de analisar. O que é um número natural? Isso, é aquele número sempre positivo e inteiro. O que é, então, um número natural? Um número é natural quando ele é sempre, sempre, sempre positivo. Sempre, 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 sempre positivo. Então, ele sempre vai ser positivo e inteiro. Professor, então, se eu tenho um número 4 sobre 2, ele não é natural. É uma fração? Quanto é 4 sobre 2, queridos? 4 dividido por 2 é 2. Então, pertence ao conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros, que é o nosso chamado conjunto Z. Ele é positivo e negativo. Eu tenho o número menos 6. Ele é negativo, mas ele é um número inteiro, não tem fração. Mas ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele é negativo, ele não é natural porque ele é negativo. Aí você pode perguntar, professor, o número 5 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim, porque esse conjunto Z, ele pega positivo e negativo, mas somente número exato, número inteiro. Os naturais estão dentro dos inteiros, do Z. E nós temos os racionais. 1 sobre 3 pertence ao conjunto dos números racionais, que é o número, todo número que eu posso representar em forma de fração, ele é um racional. 1/3 é fração, mas ele é racional. E ele é também uma dízima periódica. Inclusive, é uma dízima muito utilizada. Quem é esse 1 sobre 3? Isso mesmo. 0,3333, eternamente 3, sempre repetindo 3, é uma dízima. Mas eu represento em forma de fração. O número 4, ele é racional? Sim, ele é racional. Por quê? 4 sobre 1 é 4. Não necessariamente vai ter um número embaixo. Mas quando isso não acontecer, quanto eu tenho embaixo? 1. Ele é um número racional. Então, os racionais são todos os números que eu posso escrever em forma de fração. Então, eu tenho os naturais, que estão dentro dos racionais, estão dentro dos inteiros, e eu tenho os racionais, que são inteiros e naturais. E não que está excluído, tá? Não é discriminação. Mas aqueles que não são escritos em forma de fração, são os nossos números irracionais, como eu dei exemplo. As raízes não exatas, o π, os números irracionais. Ok, queridos? Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Questão 10. Essa questão 10, ela é bem simples, né? Acredito que vocês não tiveram tanta dificuldade para resolver. Ela é uma questão apenas de substituir os valores para A igual a 2 e B
igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de A e B e vou substituir na expressão. Então, nós temos aqui, vamos lá para a resolução? Vem aqui comigo, vamos lá, vem aqui comigo, queridos. Vamos lá, jovens. Então, eu tenho como expressão, essa é a 10ª questão. Então, eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A elevado a B mais B elevado a A. B elevado a 3. Muito boa. A produtora aqui já está falando comigo. Gente, ao vivo é quase ao vivo, né? Então, a produtora já falou, olha, professora, é 3. Realmente, é B elevado a 3. Então, nós vamos aqui. Substituindo, quanto vale o A? 2. E o B? Menos 1. A2, B menos 1. Produtora, pode conferir se a expressão está correta. Aí, nós vamos agora substituir. Onde tem A? 2. Então, teremos 2 elevado a 2, menos meu B. O B menos 1. Menos 1 elevado a 3. Sobre o A elevado a B, meu A2. Meu B menos 1. Mais o B, que é menos 1, elevado a A, que é 2. Resolvendo, temos 2 elevado a 2, 4. Menos 1 elevado a 3. Olha o olhinho. Lembram? Negativo ímpar. Ele fica o quê? Negativo. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1. Mas eu tenho um menos lá da expressão. Menos com menos, isso mesmo. Mais. Olha, eu estou ouvindo daqui vocês falando, sabia? A produção está afiada em matemática. Então, aqui nós temos mais, 4 mais, aí aqui embaixo, quanto? 1, certo? Sobre, olha o negativo, minha gente, aparecendo, olha o olhinho de novo. O que o expoente negativo diz? Isso aí que você falou agora. Você faz o quê? Inverte. 2, então fica 1 sobre 2. Mais, com menos. Aí eu faço, né, professora? Mas com menos nunca na vida, né? Porque expoente par. Expoente par, eu não vou utilizar potência negativa, porque não tem como, é impossível. Menos, por que não tem como? Por que não tem como? Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais. Então, aqui eu tenho quanto? Mais 1. Está quase terminando. E olha esse igual feio, né? Que a professora colocou. Tem que ficar elegante, bonito. 4 mais 1, 5. Ah, e aqui, professora, aqui você feliz, vai fazer o MMC ou faz aquele método rápido de um número misto, né? Lembrando de sanduíche, para quem ainda não almoçou, dá aquela fome, né? Pois é, então o que a gente faz? Multiplica e soma. Então, eu vou multiplicar e depois somar. E manter o denominador. Então, eu vou fazer o quê? Multiplica e soma. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 sobre 2. Terminou? Não. O que eu vou fazer? Repete o primeiro. Divisão de fração. Isso aqui é o quê? Divisão de fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. É 3 sobre 2, então 2 sobre 3. O que eu vou ter? 5 vezes 2, 10. Eu tiro a MMC, professora? Não pode, a multiplicação, não tem MMC. Então, o que eu vou fazer? Resultado, 10 sobre 3. Aí eu vou dar uma olhada lá nas respostas. Não tem 10 sobre 3, mas ele diz o seguinte: é um número que está compreendido entre quais inteiros consecutivos? Bem, 10 sobre 3, aproximadamente quanto? 10 dividido para 3.
10 dividido para 3 é aproximadamente quanto? 3, alguma coisa. Então, isso aqui está entre 3 e 4. É a letra D. Letra D. Vamos agora para mais uma questão. Vem comigo aqui para mais uma questão. Questão 11. Questão 11. Determine o valor das raízes fatorando o radicando. Então, questão 11. Letra A, 1024. Letra B, raiz cúbica de 729. Vamos lá, queridos? O que nós vamos fazer? Ah, professora, esse valor é muito alto, como é que eu vou achar uma raiz muito alta? Eu sei, vocês têm um caderninho aí que fizeram uma lista, que vai da raiz de 1 até a raiz... aqui a minha produtora está lembrando, porque ela também ajudou, né, o filho dela a fazer aquela lista, que ajuda muito. E vocês têm uma noção de qual a resposta da raiz. Talvez não lembre. Se você não está com o seu caderninho aí para saber a resposta, eu aconselho vocês a decompor. O que é decompor? Dividir, 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 dividir e escrever em forma de potência. Como vocês já fizeram bastante no caderno de vocês, eu sei que vocês já gritaram aí, que eu ouvi daqui. O 1024. 1024 é 2 elevado a 10. Tá? Não diz logo qual é a raiz, não. Eu sei que vocês sabem, mas tudo bem. É 2 elevado a 10. Como eu cheguei no 2 a 10? Dividindo. Por 2, 512. Por 2, e assim sucessivamente. Eu tenho 10 aqui e tenho 2 aqui que não aparece. Eu vou fazer o quê? Dividir. 10 dividido por 2, 5. Felizes para sempre saíram da raiz. Então, eu vou ter 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é quanto? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 32. 32. Será que está certo? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Letra B agora. Ah, esse aí é a cúbica, professora. Cúbica. Bem, esse aqui você pode decompor indo por 3, 3, 3, 3, ou vamos para o 9. 729. Se você fizer 9 elevado a 3, você vai encontrar 729. Então, nós teremos aqui, a raiz cúbica de 729 é 9. Mas, relembrando, você pode ir fazendo a decomposição, tá, queridos? Aqui nós estamos retomando o conteúdo, tá? Então, você pode dividir por 3, 3, 3, 3, até chegar no 9, que você vai encontrar o 3 ao quadrado com certeza como resposta. Queridos, daqui a pouco nós retomamos novamente, já com a próxima questão. Tchau, até